Então vamos lá, hoje nós vamos falar de CID, o imposto do Netflix. Se esse tema lhe interessa, fique conosco para esse desabafo. Trata-se de um imposto peculiar. Não há um paralelo nos demais países onde empresas atuam. A observação é do diretor financeiro do Netflix, Spencer. Ele fez essa divulgação em uma das demonstrações de resultados da empresa. Naquela ocasião, ele já começou apresentando uma provisão contábil de nada menos que 619 milhões de dólares. A conta é de uma controvérsia tributária, que o Brasil travou com a Netflix. E o resumo é um incômodo das empresas com um risco inerente à atividade. Não se trata de imposto de renda. E, na prática, é um custo para operar no país. Concorde ou não, a provocação do executivo é muito certeira. Ela desnuda um problema estrutural do nosso país. Com frequência, criamos instrumentos para regular a economia e acabamos tratando-os como mecanismos permanentes de arrecadação. Perde o objetivo principal. O tema de hoje, portanto, é CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico. Ela é uma contribuição federal, ela é vinculada a uma finalidade muito específica. Ela é uma contribuição de intervenção, então ela não pode ser tratada como um imposto. Diferentemente de imposto, que alimenta o caixa geral, a CID nasce atrelada a um objetivo específico, que seria o de financiar políticas públicas determinadas e muito pré-definidas. Na teoria, seria mais ou menos como um bisturi, que serve para fins muito específicos. Na prática, o resultado depende da execução. O bisturi precisa ser muito bem manuseado. E aqui nós costumamos trapacear quando a regra é tributos no Brasil. Daí o caso do Netflix, em que o Brasil mantém a CID sobre pagamentos de remessas ao exterior. Simplificadamente, aplica-se uma alíquota de mais ou menos 10% sobre as remessas ligadas a royalties, serviços técnicos, assistências técnicas, serviços administrativos, todos eles que têm uma íntima relação com a CID. No papel, a arrecadação alimenta um fundo nacional de desenvolvimento científico e tecnológico. Esse fundo ele é uma espécie de fundo de financiamento de inovação e desenvolvimento científico e teórico no Brasil. E tem o objetivo de promover o progresso econômico e social para os elementos ligados à tecnologia que ele fez a incidência. Para aproximar as universidades e empresas, apoiar a inovação e pesquisa aplicada. Esse é o real objetivo da CID. E ela é uma intervenção que é boa. Então, ninguém aqui discute que ela é uma ideia legal. O impasse começa quando a fronteira que compõe a base de cálculo da CID vira um terreno de discussão tributária interminável. Vale lembrar que agora, em agosto, o STF concluiu um julgamento que atrelou esse perímetro da base de cálculo da CID Tecnologia e afirmou que a sua incidência não precisa mais ficar restrita à transferência clássica de tecnologia. Por manuais, patentes, equipes de aporte de tecnologia do país para o outro. Estariam também os serviços técnicos, e aí todos eles. Serviço de apoio, direitos correlatos, serviços técnicos que não estão ligados à atividade fim, tudo isso entrou no campo de incidência da CID. O efeito prático é um universo de remessas que vivem numa zona cinzenta. Passamos a enfrentar um risco concreto de que a CID deixe de ser uma intervenção e passe a virar um tributo. Foi nesse contexto que o CFO do Netflix ele revelou que existe uma provisão bilionária que saltou na análise contábil da empresa porque não se tinha ideia de que haveria necessidade de pagá-lo. Mas em outros países não se tributa a tecnologia, doutor Ricardo? Sim, se tributa. Porém, por meios distintos. Muitos países adotam uma chamada Digital Service Tax, que ela serve para atingir publicidade online, intermediação de plataformas, meios de pagamentos, vendas de dados, etc. Enquanto a OCDE ela tenta fazer uma solução coordenada entre os países, o Brasil, por sua vez, tem preferido usar a CID como uma ferramenta de intervenção
que é, mas com todos os ares e um tributo clássico de viés arrecadatório. Inclusive, quando nós pensamos nessa mistura, nós flertamos com a CID digital avançando em um cenário que o Brasil não tem previsão tributária. A dor de tributário digital ela é global, não vai ser só no Brasil que nós vamos sentir. Mas, no Brasil, nós temos um sotaque todo diferente para a CID. A CID de contribuição ela tem muito cara de tributo, e não estava assim. Justamente por isso que a aplicação exige muito cuidado. Se estivermos exatamente usando o remédio certo para a dose certa, ele é eficaz. Do contrário, ele é veneno. E aqui entram algumas críticas. Não é torcida anti-arrecadatória, não é atenção à delimitação dos poderes constitucionais, mas é atenção ao desenho do sistema tributário. A ofensa é clara. O controle de validade, o exame judicial, especialmente no STF, teria ficado amplo demais, como se bastasse verificar a destinação dos recursos e nada mais. Não tem que haver nenhuma referibilidade. E dessa forma, se CID não tem mais referibilidade, então CID deixou de ser uma contribuição de intervenção e passou a ser nitidamente um imposto. Imposto, pessoal, não tem o real interesse de interferir numa relação econômica. Imposto tem natureza arrecadatória e unicamente. Por isso ele não está vinculado a nada. Ele não está vinculado a nenhum outro compromisso. E os fatos geradores precisam ser muito definidos. E aqui eu faço um parênteses, né? Fato gerador em direito tributário é aquela hipótese onde, se você praticar esse fato gerador, incidirá uma tributação sobre ele. Por exemplo, se você é proprietário de veículo automotor, vai incidir o IPVA. Se você é proprietário de imóvel, vai incidir o IPTU. E a CID não tem um fato gerador com essa decisão muito bem definido. CID Tecnologia passou, então, a ser um tributo sem um fato gerador muito bem definido. Então, basta que você exerça atividade tecnológica, a CID vai passar a incidir, isso é 10% a mais de tributação. Sem checar se há vínculo efetivo entre aquilo que se cobra e a intervenção prometida, a CID perde a marca essencial. A referibilidade não é um privilégio da CID. Ela é essencial para não transformá-la em um tributo, sem requisitos específicos. E sem esse elo, ela vira um imposto disfarçado. A Constituição não autoriza atalhos dessa natureza para a criação de tributos. Um filtro muito frouxo aumenta a tentação do ente público de usar a CID, sempre como uma receita permanente, para deformar essa arquitetura tributária. No caso concreto, a CID Tecnologia, após o julgamento de 2025, esse de agosto, ao admitir a incidência sobre o aspecto vasto demais do serviço, o fio da referibilidade foi absolutamente cortado. Paga-se contribuição de tecnologia. E aí não temos mais uma hipótese de incidência muito bem definida. Mesmo quando não há serviço que envolva tecnologia propriamente dita. CID deixou de ter especificidade e destinação específica. Isso tem um custo real, ele eleva o custo Brasil. No radar do investidor, o Brasil fica mais difícil de gerir. Uma economia movida por intangíveis serviços globais, de marketing, de mídia, de publicidade, de propaganda, se tudo virou base de cálculo para CID, então tudo vai sofrer incidência de 10% a mais. A reação é natural, haverá redução de contratação. Escolher um escopo tributário não formulado é adiar projetos reais. Quando não se dá a resposta necessária, o preço quem paga é o consumidor. Finalmente, há indícios de que parte dos recursos da CID Tecnologia não chegam a financiar especificamente o sistema que era de nada. E as políticas de ciência e tecnologia que justificam sua criação acabam ficando fragilizadas. E a aplicação se descola do propósito, a contribuição deixa de ser um instrumento de política pública e vira um instrumento de arrecadação. Toma um rótulo bonito de CID, que não é. A validade desse material da CID pressupõe, no mínimo, um diagnóstico do problema que nós devemos corrigir, um desenho de intervenção econômica real e a comprovação de que a receita oferida pela CID financia, de fato, os fins prometidos. Sem isso, extrafiscalidade vira um pretexto para não se admitir que o objetivo real da CID é unicamente fiscal. Ainda há que se perguntar sobre a necessidade
da implementação de CID em tantos meios de trabalho. Ou seja, não faz sentido criar uma regra de contribuição setorial quando os grupos econômicos que já recolhem o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS/COFINS, ISS, e em alguns outros casos, já recolhem a CID de 10% sobre remessas específicas. Mas, sobretudo, não faz sentido. O alerta é bem pragmático. Cuidado para não empilhar camadas de uma falsa solução com um pretexto central arrecadatório e tentar diluir essa tributação, porque quem vai pagar isso é o consumidor. Isso vai reverter na mensalidade, não apenas do Netflix, mas de todos os meios de streaming. Isso significa que a CID é ruim, doutor Ricardo? Não é disso que eu estou falando. Ela é uma ferramenta poderosa, pode ser usada muito bem, mas mirando um objetivo específico. Nós precisamos de instrumentos de mitigar a externalidade e organizar os mercados. Lidar com atividade de alto custo social precisa de responsabilidade tributária, previsibilidade. Agora vejam, uns exemplos das casas de aposta, por exemplo. Apostas esportivas. Seria ideal criar ali, talvez, alguma coisa para essas bets, né? O setor já tem tributações destinadas a fins obrigatórios. Educação, segurança, esporte, uma parcela vai para a saúde. Mas eu acho que caberia uma CID de apostas, né? Caberia uma CID de roletas, ou ainda uma CID bet, né? Então, se vier uma CID dessa natureza, faz todo sentido. Bem desenhado, ela poderia precificar, sim, os danos mentais que causam a população e financiar respostas sociais. E com governança do Poder Executivo, mitigar esses danos. Aí sim, faria muito sentido usar CID de intervenção econômica nesse setor. Mas, voltando aqui aos streams, né, que é o interesse da população, quando o STF expande o alcance da CID, o Executivo e o Legislativo não definem com precisão o que é o serviço de tecnológico, aquele serviço técnico, a operação ela fica absolutamente refém de interpretações muito voláteis. Empresas provisionam investimentos, precificam risco, viraram slides negativos, mundo afora, o Brasil vai ser apresentado ao investidor internacional como um país assombroso. Chega até a ser assustador, tá? O modelo constitucional de contribuições especiais promete racionalidade. O sistema tributário tem que ter um desenho, uma arquitetura, tem que ter previsibilidade. Cobra-se para viabilizar uma intervenção que seja de domínio dos operadores. Mas, no fundo, a gente não consegue entender ao certo o que ela faz. O conceito judicial que aceita definições genéricas, sem testar o nexo de base e finalidade para direito tributário não serve. A sensação é de absoluta insegurança. A sensação é que tudo pode ser rotulado como serviço técnico e vira base de cálculo de adicionais 10% sobre a contribuição. E o sistema perde coerência. O litígio fiscal explode, a confiança do investidor mingua. E para onde vai isso? Qual é o objetivo de tudo isso, né? A gente precisa pensar, e eu acho que aqui em pelo menos 3 passos simples. É entender que CID não é vilã, primeiro, e também não é salvadora, tá? É apenas um instrumento. Reconhecer que houve uma guinada interpretativa absoluta do judiciário, que CID de tecnologia agora não exige contrapartida, não exige clareza e transparência para se tornar um custo permanente tributário da operação no Brasil. Isso aconteceu. E 3, precisamos separar o que é retórica fácil de exigir ali constitucionalidade, limites do poder de tributar, do que é o interesse arrecadatório do Estado. Existem limites ao poder de tributar. Mas eu, e apenas eu, e aí agora vai apenas o que eu acho, referibilidade é um núcleo do modelo. Sem ele, entre a cobrança e a intervenção, a contribuição perde total sentido. E é por isso que o CFO do Netflix disse, e expressou como quem atua globalmente enxerga o risco Brasil um risco maior do que nos outros países. O nosso desafio é transformar aquelas manchetes de previsões bilionárias de receita em manchetes de projetos financiados, de pesquisa aplicada, de formação de pessoas. E o nome disso é coerência. Coerência tributária. Coerência entre a base e a finalidade. Coerência entre o que se cobra e o que se entrega. Essa escolha não é da Netflix.
nem exclusiva de advogados da oposição ou que apoiam a medida. É uma escolha da sociedade, é dever de todos usar os instrumentos com critérios técnicos, que não adianta empilhar camadas e chamar de soluções arrecadatórias. Mas isso é apenas um desabafo que eu faço, não pode expressar a opinião de todos. E se você curtiu o debate, compartilhe e segue o nosso canal para receber conteúdos como esse. E como eu costumo dizer, deixe seus comentários. Eles podem virar os vídeos e os temas das nossas próximas gravações. E lembra de nos seguir, porque é melhor que eu te conte do que o fiscal.